todos que participavam da reunião sabiam que ela não é uma reunião decisiva. Então foi uma reunião assim meio... Um momento, né? Logo antes da posse do exatamente. Obama. Agora, Copenhagen, a expectativa é né? diferente. A Copenhagen, eu acho que tem uma expectativa maior do que houve em Kyoto, que foi a COP3. Por quê? Porque em Kyoto, quando você aprovou o chamado Protocolo de Kyoto, quer dizer, o tema do clima não tinha a relevância que ele tem hoje. Então, a expectativa do mundo hoje é Copenhague, quer dizer, o que vai se decidir em relação ao clima nesta reunião. Então, eu acredito que ela será uma reunião extraordinariamente importante. E que, ao contrário da reunião de Poznan, eu participei de muitas reuniões, acho que é ouvinte que já participou de Assembleia Estudantil, quer dizer, tudo fica para o último momento, que é o momento decisivo, quer dizer, vai se empurrando a negociação. Todo mundo guardando as cartas na manga, exatamente. Né? E a gente sentiu a distância isso daqui, porque a gente estava passando os boletins que estavam vindo lá do pessoal do Vitae Civilis, e pela internet eu estava passando para os ouvintes, mas a gente estava percebendo isso daí, que estava uma coisa meio... estava uma coisa, olha, eu que acompanho... Ganhando tempo, né? Exatamente, estava quer dizer, eu até escrevi um artigo que foi a COP com menor intensidade de adrenalina que eu já participei. Porque era uma COP que eu estou dizendo, era café com leite mesmo, não tinha entusiasmo. Você está lá participando, quase burocraticamente. E o legal é a adrenalina, né? A coisa... dinamismo, né? Sério, as coisas são muito interessantes, porque eu participei em Haia em 2000, e Haia foi uma reunião importante, não é? Só que, até para o ouvinte saber, quer dizer, a decisão da eleição americana surgiu, quer dizer, o resultado saiu praticamente na conferência. Na conferência. E daí ganhou o Bush, ainda que tinha, não sei se vocês lembram, aquela controvérsia do Al Gore, quem ganhou, quem não ganhou, tal. Certo. E o Bush tinha declarado em campanha eleitoral que ele ia tirar os Estados Unidos de Kyoto. Sim. Então a delegação americana ficou completamente perdida, porque eles não sabiam como se posicionar, já que tinha uma nova administração que não havia tomado posse ainda. Entendi. E que estava na negociação. E daí tudo ficou para a última noite. Aguardando, todo mundo, e daí foi até interessante, se reuniu a União Europeia com os Estados Unidos ali, para ver se eles chegavam a um acordo e tal, e a própria União Europeia dividida na última noite da conferência, e não se chegou a um acordo, tanto que foi transferida o que se chamou COP 6,5, da Holanda foi COP 6, para Marrakech, quer dizer, porque não se conseguiu chegar a um acordo. Então são coisas super interessantes, porque, quer dizer, a coisa a posição de desconforto dos americanos, imagina, quer dizer, entrou um presidente e diz, olha, esqueçam tudo que foi feito até agora, porque eu estou contra. E eles no meio da negociação. E agora a gente assistiu exatamente isso acontecendo. Mais ou menos isso, né? Agora por isso que eu digo, quer dizer, Poznan, né, como Polônia, os Estados Unidos hoje seria o segundo, né, emissor de gás de efeito estufa. Hoje a China passou primeiro lugar. A China passou, né? Então são questões como essa. Inclusive, Stélio, eu já fiz esse convite, estou te cobrando aqui em público. Eu acho, para a Mariamélia, eu acho importante para Copenhague, não como... aliás, é o meu caso, que você vai lá decidir, mas é muito interessante acompanhar uma negociação multilateral. Isso a gente já comentou aqui. Que a gente vai, agora você já está, nós vamos nos planejar para estar lá. E tem Copenhague, na Dinamarca. E até já arrumar hotel, porque Copenhague já não tem hotel hoje. Porque Copenhague, a expectativa em cima de Copenhague é gigantesca. Quer dizer, em Poznan também teve esse problema. Poznan é uma cidade muito pequena e às vezes não tinha hotel, enfim. Mas é muito interessante ver o que é uma negociação multilateral, porque imaginem vocês que são mais de 180 países negociando. Então, quero insistir o que eu já falei, vou ser redundante aqui. Não, tudo bem. Negociação da ONU não tem voto, é consenso. É consenso, né? É consenso. Tem que ser 100%. Imagine aqui se nós estivéssemos aqui nesse estúdio discutindo o Ronaldinho. Tá gordo, não tá gordo? E tivéssemos que decidir que o Ronaldinho vai... Eu estou pegando o Ronaldinho como exemplo, né?
Quer dizer, e você não tem voto. E você tem um país como o Brasil, que tem a população que nós temos, tem a China, a Índia, com essa população gigantesca, e ao mesmo tempo tem um país chamado Tuvalu, que é muito ativo, que é uma ilha no Pacífico que vai ficar debaixo d'água, que tem um voto, mas tem 15 mil habitantes. Então, quer dizer, acompanhar um pouco isso, eu acho que é uma boa experiência de vida. Quer dizer, você ter a oportunidade de ver o que é uma negociação multilateral, como os países trabalham na negociação, a luta dos bastidores e até coisas incríveis. Quer dizer, os europeus vão lá normalmente, fazem grandes discursos e são muitas vezes duríssimos na negociação. Quer dizer, tem a posição para consumo externo e tem o da negociação. Certo. Então, quer dizer, às vezes, por exemplo, os europeus, por exemplo, em Poznań foram muito duros em determinados aspectos da negociação. Só que se você, Stélio, lê o jornal, você acha que os europeus são lindos, não? Eles são bárbaros, estão engajadíssimos. E o Sarkozy estava fazendo um grande ambientalista, lutando em prol, né? E você chega lá na negociação, às vezes é um pouco diferente, tem uma lógica, tem uma estratégia de negociação. E não é fácil, porque realmente, quer dizer, a grande discussão em Poznań era como a crise vai afetar o clima, quer dizer, se é uma oportunidade ou não. Quer dizer, nós aqui, acho que nesse estúdio, vemos como oportunidade, já que o Estado vai ter que intervir, vamos fazer investimentos públicos em energia renovável, enfim, tudo isso que vocês estão ouvindo. Só que não necessariamente, talvez, o caminho a ser trilhado será o que nós queremos, quer dizer, a crise vai ajudar ou vai atrapalhar. Então, esse é um dos temas da conferência. É muito legal você trazer essa realidade, né, para nós aqui, os ouvintes da rádio, que a gente à distância não sabe, né? E é importante o pessoal que está ouvindo saber a dimensão disso tudo, né? São mais de 180 países, né? Na verdade, os países, inclusive, eles negociam como partidos políticos. O que eu quero dizer? Como parlamento, só para fazer uma comparação, para pessoas entenderem um pouco a dinâmica. Quer dizer, por que tem partido político? Porque o partido político, quer dizer, ele agrega, define denominadores comuns, não é isso? E num parlamento, o Brasil tem 503 deputados, ao invés de se negociar com 513, se negocia com os partidos e os líderes. Na negociação multilateral, por exemplo, de clima, também. Então, a União Europeia ela negocia como um bloco. Quer dizer, todos os países europeus, de certa maneira, eles têm que acordar antes para ter uma posição comum. Você tem os países chamados em desenvolvimento, que são o G77, que é porque quando foi criado em 77, hoje é mais de 120 países, e a China. E no caso do G77 e a China, só para você saber e os ouvintes ouvirem, participam os países produtores de petróleo. Por exemplo, a Arábia Saudita. Aí já é outro ponto de vista. Não, mas nesta negociação. Então, no meio da negociação e tal, a Arábia Saudita levanta lá e diz que nós achamos que temos que defender uma indenização para os países produtores de petróleo que vão produzir, vão vender menos petróleo. Então, absurdas, são né? Coisas incríveis, porque o bloco dos desenvolvimento tem contradições inacreditáveis dentro dele. Tanto que agora a discussão, no fundo, ela está sendo feita, e quem está liderando muito isso são os ingleses, que é você pegar, eventualmente, o G8, apesar de que os países, por exemplo, a Rússia é um país muito pouco ativo na negociação de clima. É muito interessante isso, né? Certo. Mas pegar os países que seriam os mais importantes aí, China, Índia, Brasil, México e eventualmente África do Sul, e tentar fazer um acordo, ou seja, chegar na conferência, se possível, com linhas gerais de acordo, porque essa negociação, se ela não é previamente acertada, ela se torna praticamente impossível. E é fácil obstruir a negociação.